Olá, boas-vindas ao ICGCAD, projeto de extensão e imersão continuada em gastroenterologia e cirurgia do aparelho digestivo. Evento promovido por ligas acadêmicas de gastroenterologia da Bahia, a LICAD, LAGU, LAGEB, LAGE e LAG, além do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva. Nosso evento é dividido em 4 módulos temáticos, dividindo o aparelho digestivo em partes, e em cada módulo ocorrerão 2 aulas, sendo uma de tema cirúrgico e outra de tema clínico, contendo tópicos de grande relevância que ficarão disponíveis em nosso canal no YouTube. Para cada aula, será disponibilizado um formulário para preenchimento, que ficará disponível por uma semana. Acertando 80% das questões em pelo menos 6 dos 8 formulários, seu certificado será garantido, caso você esteja inscrito. Se você ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo. Até 3 de setembro, você pode se inscrever, assistir às aulas e responder os formulários para conquistar seu certificado. A organização agradece sua participação e desejamos um excelente evento. Fala pessoal, primeiramente sejam muito bem-vindos ao ICGCAD. Meu nome é Maurício Argolo e hoje estou aqui representando a Liga Lagé para ser o anfitrião da nossa última aula do módulo de estômago, que é a de cirurgia bariátrica. Para ministrá-la, contaremos com a ilustre presença do Dr. Creilson Campos, o qual é especialista na área. Então, uma boa aula para todos. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Creilson Campos, eu sou médico, cirurgião bariátrico, Salvador, Bahia, e fui convidado aqui para bater um papo com vocês a respeito do tratamento cirúrgico da obesidade. Então, nós vamos falar aqui um pouco dos aspectos clínicos, das vantagens, das desvantagens de cada tratamento, da possibilidade, indicação ou não do tratamento cirúrgico, dos seus benefícios e dos seus riscos, tá? Bom, primeiro conceituar a obesidade. Obesidade é uma doença. Essa doença é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura, e esse acúmulo excessivo de gordura corporal levando a prejuízos à saúde daquele indivíduo. Então, não é gordinho quem quer, é gordinho que tem uma doença, essa doença é chamada obesidade. A obesidade, ela se torna grave, severa, mórbida, seja lá o nome que se queira dar, quando o excesso de gordura corporal leva ao aparecimento de outras doenças, essas outras doenças nós chamamos de comorbidades, e essas outras comorbidades agravam a vida do paciente e reduzem ou levam a deficiência física grave, reduzem a vida do indivíduo ou resultam em deficiência física grave ou até a morte do paciente, ou seja, reduz a qualidade e ou a quantidade de vida do indivíduo. Hoje, certamente, é um problema de saúde pública. Diria a vocês que é o problema mais grave do século que vivemos. Certamente, uma grande parte da população, principalmente a população ocidental, tem obesidade como um dos seus principais problemas de saúde. Para vocês terem uma ideia, no Brasil foi feito um estudo aproximadamente 6 a 8 anos atrás, onde se revelou que aproximadamente 4% da população brasileira, por volta de 8 milhões de pessoas, sofrem dessa obesidade grave, obesidade severa, que pode ou não se beneficiar da cirurgia bariátrica para tratamento desta doença e das suas comorbidades. A obesidade, vale a pena dizer que não é uma doença aguda, ninguém fica obeso da noite para o dia. É uma doença crônica, é uma doença multifatorial, é uma doença complexa que deve ser tratada por vários especialistas, como vocês vão ver mais tarde. Existem várias causas para a obesidade, desde fatores genéticos, esses são imutáveis até o momento, nós não conseguimos mexer na genética do indivíduo, até fatores ambientais, comportamentais, culturais e até mesmo sentimentais. Por exemplo, o povo asiático, ele tende a ser muito menos obeso do que o povo ocidental. Nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, aproximadamente 20% da população média americana, tem alguns estados que chegam a 30%, 33%, são portadores de obesidade grau 2 e grau 3, ou acima desse grau. Basicamente, nós podemos classificar a obesidade em 2 tipos. Um tipo chamado ginecoide, ou tipo pera, onde vocês estão vendo aí que seria uma obesidade mais a nível de quadril e coxa,
essa obesidade tipo pera é predominante em mulheres. Não significa dizer que homens não possam ter, mas é mais predominante em mulheres. E a obesidade tipo androide, ou tipo maçã, que é aquela obesidade mais central, obesidade mais abdominal. Essa obesidade tipo maçã, ela é mais predominantemente apresentada em homens, porém, muitas mulheres também têm. E essa obesidade tipo maçã, ela que está tem maior associação com as doenças cardiovasculares. Então, além das doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e dislipidemias, que levam à piora das doenças cardiovasculares. Portanto, na classificação da obesidade, se pudermos dizer que a obesidade androide ela é mais grave que a obesidade ginecóide, estamos certos. A epidemiologia. Calcula-se que mais de 300 milhões de pessoas no mundo são obesos, né? 2/3 desses obesos, falei para vocês anteriormente, estão nos países desenvolvidos, nos países ocidentais. No Brasil, aproximadamente 4% da população obesa está com grau 2, ou da população brasileira tem obesidade grau 2 ou mais, tá? E a maioria dessas pessoas estão no sul e sudeste, até por condições econômicas. No sul e sudeste, você tem uma população muito mais, com acesso muito mais fácil à alimentação, consequentemente, uma obesidade maior. Por que é preocupante a obesidade? Porque quanto maior o índice de massa corpórea, vocês estão vendo aí na linha 20, 30, 40, 50, maior o risco de mortalidade. Então, quando a gente consegue pegar essa faixa vermelha e trazer ela para a faixa azul, a gente está baixando o peso do doente, consequentemente, nós estamos reduzindo a taxa de mortalidade desse indivíduo por diversas doenças, por diversas comorbidades. Portanto, é necessário, para que a pessoa viva mais, tenha uma melhor quantidade e qualidade de vida, que ele reduza o seu peso. O que é o índice de massa corpórea? O índice de massa corpórea é um índice que nós balizamos a classificação da obesidade. Não é o único, mas é o principal. O índice de massa corpórea, nós calculamos a partir do peso e da altura do indivíduo. Quando nós pegamos o peso e dividimos pela altura ao quadrado, achamos um valor. E esse valor a gente classifica o indivíduo quanto à sua obesidade. Bom, pacientes com IMC entre 18 e 25, nós consideramos normal, ou seja, um paciente que não tem qualquer grau de obesidade. Entre 25 e 30 de IMC, a gente chama de sobrepeso. Obesidade grau 1 seria entre IMC entre 30 e 35. Grau 2, aí começam as nossas indicações de cirurgia bariátrica. IMC acima de 35 até 40. Grau 3, de 40 a 50. Super obeso, de 50 a 60. E super obeso. Alguns não gostam desta denominação, mas em algumas situações a gente chama super obeso. IMC acima de 60. E para que essa classificação da obesidade? Além da indicação da cirurgia, para a gente entender a gravidade da doença que o paciente está passando. E, obviamente, no momento de se tratar a obesidade, traçar o melhor caminho para esse paciente. E, em caso de ser cirúrgico, traçar a melhor cirurgia e colocar o paciente a par das suas possíveis complicações e seus benefícios que podem ser alcançados. Quais são as consequências da obesidade? Muitas. Então, consequências sociais. Então, o gordinho ele é visto como normalmente uma pessoa que não tem uma beleza tão grande. Consequências ambientais. A própria higiene do paciente está prejudicada. A sua aparência, seus cuidados pessoais estão prejudicados. Consequências psicológicas. Tem uma série de gordinhos que não se aceitam, que não querem se inserir na sociedade, que não vão a festas, que não acompanham o marido, a esposa, que não acompanham o filho, que sofrem bullying, sofrem preconceitos dos mais variados possíveis. Consequências econômicas, o gordinho ele é mais difícil de conseguir um emprego por conta da sua própria aparência. Isso você pode ver em lojas, em shoppings, em restaurantes, etc. A maioria das pessoas que estão ali empregadas têm uma aparência não obesa.
tá? E existe um preconceito, assim como vários outros existem, existe um preconceito contra o paciente obeso. Então, tudo isso leva certamente a um prejuízo da saúde, não só física, mas também a saúde mental daquele indivíduo. As tais comorbidades que citamos. Existem inúmeras comorbidades, aqui estão listadas as principais, que estão relacionadas à obesidade. E todas elas são importantes. Já existem critérios definidos pelo Conselho Federal de Medicina, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, de todas as comorbidades, e que a presença de uma delas, associada ao IMC acima de 35, o paciente tem indicação de realizar o procedimento de cirurgia bariátrica, se ele já tiver tentado perda de peso com outras formas, dieta, atividade física e muitas vezes medicamentos. Então, as principais comorbidades são hipertensão, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, aqui, ele não entra aqui como comorbidade associada à obesidade, embora aqueles pacientes que são diabéticos tipo 1 e que são obesos têm uma maior dificuldade de controle glicêmico. As dislipidemias, doenças articulares, então, muitos pacientes são acometidos por artrose, artrite, deformidades de joelhos, tornozelos, dificuldade de deambular por alterações em quadril, dor de coluna, muitas vezes incapacitante. Isso é uma comorbidade extremamente importante e que limita o dia a dia do indivíduo. Esteatose hepática, para vocês terem uma noção, nos Estados Unidos, a esteatose hepática está entre as principais causas, se não for a principal hoje, de transplante de fígado. Então, a esteatose hepática é uma doença grave que pode levar a uma esteatohepatite, pode levar a uma cirrose hepática por acúmulo de gordura e levar o paciente até ao transplante hepático. Colelitíase, pedra na vesícula. Mulheres que querem ter filhos ou homens que querem ter filhos podem ter obesidade como um dificultador da sua fertilidade. Então, muitas mulheres precisam perder peso para conseguir engravidar, homens a mesma coisa. Nas mulheres, a irregularidade menstrual, aumento do risco de trombose venosa profunda e, consequentemente, de embolia pulmonar. A apneia do sono, normalmente os pacientes obesos, eles são roncadores crônicos e, para vocês terem ideia, em pacientes jovens é uma das principais causas de morte súbita. O paciente deita e morre por apneia do sono. Em pacientes jovens é uma das principais causas de morte. A doença arterial coronariana, que muitas vezes é consequência de várias dessas doenças citadas anteriormente. Depressão e outros distúrbios psiquiátricos, bastante importante, por conta da condição da obesidade, do preconceito que o indivíduo sofre, da não conseguir se inserir no mercado de trabalho, não conseguir um relacionamento e por aí vai. As vasculopatias, as varizes dos membros inferiores, as insuficiências vasculares periféricas, as úlceras varicosas de difícil tratamento, muitos pacientes têm úlceras crônicas nas pernas e não conseguem tratar se não perder peso, fecha a úlcera, abre úlcera eternamente. E a acantose nigras, que é uma situação extremamente comum nos pacientes portadores de obesidade, que é aquela faixa enegrecida nas dobras, né, no pescoço, axila, região inguinal, etc., que aparecem em pacientes com hiperinsulinemia, que é uma condição bastante comum em pacientes obesos. Síndrome metabólica, que é um novo conceito, eu digo aí, dos últimos 10 anos para cá, sobre a obesidade em associação com outras doenças, aumentando em muito as doenças cardiovasculares e a morte por essas doenças. Então, é a associação de obesidade com hipertensão, diabetes e dislipidemia. E essa síndrome metabólica ela deve ser combatida ao máximo. O tratamento da obesidade, ele pode e deve ser inicialmente clínico e pode ser cirúrgico, caso o tratamento clínico não surta efeito. O tratamento clínico passa por um endocrinologista, onde vai ser orientado algumas medicações na ajuda da perda de peso. Existem inúmeras medicações que não absorvem gordura, medicações que inibem o apetite, medicações antidiabéticos como efeito colateral reduzem o apetite e uma série de outras medicações estão surgindo no mercado. Nutricionista, pessoa fundamental na perda de peso, independente do tratamento ser cirúrgico ou clínico. Nenhum paciente que precisa perder peso pode dispensar o acompanhamento
de uma nutricionista e todas as suas orientações. Atividade física regular, todo paciente, toda pessoa, diria não só obeso, mas não obeso, que queira viver mais, tem que ter uma atividade física regular. Já foi provado a redução da mortalidade de indivíduos que praticam atividade física regularmente. E o acompanhamento psicológico para aquele indivíduo, tanto do tratamento cirúrgico quanto do tratamento clínico, entender o que ele vai passar, as dificuldades que ele vai ter e a mudança que vai acontecer no seu corpo e, consequentemente, na sua mente. O tratamento cirúrgico, tá? O tratamento cirúrgico, existem inúmeras modalidades, existem inúmeras técnicas cirúrgicas, eu vou apenas citar algumas para vocês, certo? Algumas são técnicas endoscópicas, tipo balão intragástrico, algumas estão em desuso, tipo a banda gástrica ajustável, praticamente hoje não existe mais a cirurgia, mas quando iniciamos a cirurgia bariátrica, a banda gástrica ajustável era a principal técnica. Hoje, com o advento de novas técnicas, de nova aparelhagem, a banda gástrica caiu em desuso, e a cirurgia bariátrica propriamente dita. Então, cirurgia bariátrica, no seu conceito, é todo procedimento realizado com o objetivo de tratar a obesidade grave, mórbida, e suas doenças associadas. Então, quando nós tratamos a obesidade, nós não queremos que aquela menininha de 20 anos, de 30 anos, fique magrinha e vá para a praia, bote o biquíni e se exponha à sociedade. Não é isso. Quando nós tratamos a obesidade, nós queremos tratar a doença obesidade e as consequências que essa obesidade traz para aquele indivíduo. Então, nós tratamos doença. Quem são os pacientes, ou quais são os pacientes que têm indicação para tratamento cirúrgico da obesidade? Bom, primeiro e mais importante é o IMC, como eu falei para vocês, o índice de massa corpórea. Aquele IMC acima de 40, mesmo nos pacientes sem comorbidades e que já falharam no tratamento clínico da perda de peso, ou aqueles pacientes com IMC acima de 35, que tenham uma ou mais doenças agravadas pela obesidade, têm indicação do tratamento cirúrgico. É importante frisar ao paciente que os métodos não cirúrgicos, certo? Eles já devem ter sido utilizados e, normalmente, quando o paciente chega no consultório do cirurgião, ele já chega com esses métodos todos realizados e com falhas nesses métodos. É importante que se tenha a certeza que não existe nenhuma doença endócrina que esteja levando o paciente a ser obeso. Então, doença de Cushing, hipotireoidismo, dentre outras, podem levar o paciente à obesidade. Então, essas doenças devem ser exaustivamente investigadas por um especialista. Então, todo paciente que vai para a cirurgia bariátrica passa por uma consulta com um médico endocrinologista ou, na ausência dele, um médico clínico, para afastar doenças que possam estar agravando a obesidade. O paciente não pode ter vícios, não pode ser etilista. Etilista, a gente fala não etilismo social, mas etilismo é doença. Não pode estar nem usar drogas e tem que estar com estabilidade psicológica. Então, do ponto de vista psíquico, ele tem que ser avaliado por um psicólogo. Se esse psicólogo achar que ele precisa de uma avaliação de um especialista, de um psiquiatra, a gente encaminha para o psiquiatra e esses profissionais dão o aval para a cirurgia, informando que aquele paciente não sofre, naquele momento, de nenhum distúrbio psicológico ou psiquiátrico que contraindique o procedimento cirúrgico. Então, nós temos, obrigatoriamente, que submeter o paciente a uma avaliação do psicólogo e ou psiquiatra, de um nutricionista para orientação dietética, de um endocrinologista e também de um cardiologista para avaliação de risco cirúrgico. Então, é um pré-operatório bem extenso e passa pelo crivo de diversos especialistas. Importante salientar para cada paciente que a cirurgia bariátrica não é estética. Nós não estamos tratando de um paciente gordinho que quer ficar magrinho, que quer arranjar um namorado ou uma namorada. Não é isso. Nós tratamos de uma doença e essa doença é uma doença grave que pode levar à redução da qualidade e da quantidade de vida do indivíduo. A decisão de escolher o tratamento cirúrgico é baseado no que a gente chama de risco-benefício.
Então, nós avaliamos individualmente aquela pessoa que nos procura e vamos colocar na balança o que é risco, o que é benefício. Se o risco for maior que o benefício, obviamente, não se submete o paciente ao tratamento cirúrgico da obesidade. Se o benefício for maior do que o risco, o que acontece na maioria das vezes, a gente escolhe o tratamento cirúrgico adequado, passa o paciente pelos diversos especialistas e, com a concordância de todos, submete o paciente ao procedimento escolhido. O sucesso da perda de peso do doente não depende exclusivamente da cirurgia, isso tem que ser dito claramente para o paciente na primeira consulta. Eu costumo brincar com todos eles que não existe uma varinha de condão que a gente bate na cabeça do indivíduo e aquele indivíduo fica magro para o resto da vida. Eu digo que é uma cadeira de 4 pés, certo? Onde a cirurgia bariátrica é um dos pés da cadeira. Segundo, atividade física regular. Terceiro, reeducação alimentar. E quarto, estar com a cabecinha no lugar. Então, essas 4 coisas juntas. A cirurgia para quem precisa. Atividade física, reeducação alimentar e pensar como magrinho, não pensar como gordinho, todas elas juntas é que fazem com que o paciente tenha sucesso a médio e longo prazo, porque 99,9% dos pacientes que operam cirurgia bariátrica vão perder peso. O problema está em manter esse peso a longo prazo. E para isso, o paciente precisa mudar o seu estilo de vida, mudar seu hábito alimentar, sair do sedentarismo e estar psicologicamente preparado para essas mudanças do seu corpo e das suas atitudes no dia a dia. Também é bom esclarecer ao paciente que tanto os benefícios também incluem alguns riscos, né? Problemas podem ocorrer desde precisar de uma nova cirurgia, seja a nível emergencial, quando existe uma complicação aguda, cada vez mais raro acontecer, mas pode acontecer, até mesmo a nível crônico, ter algumas complicações, tipo hipovitaminose, anemia, algum grau de fraqueza, ou mesmo até desnutrição. Tá? E isso pode levar, a longo prazo, certo? A um tratamento mais agressivo. Complicações tardias da cirurgia, por exemplo, hérnia interna, acontecem em até 1% dos pacientes. Isso eles também têm que saber, e isso depende do acaso. Não existe uma regra para saber que o indivíduo A vai ter maior chance do que o indivíduo B de ter uma complicação obstrutiva a longo prazo. O índice de mortalidade dessa cirurgia, há 20 anos atrás, girava em torno de 1,5%. Com o advento de novas técnicas cirúrgicas, novos equipamentos, do treinamento melhor da equipe cirúrgica, da equipe que também trata do paciente, uma melhora da terapia intensiva, uma melhora da técnica, a gente aprendendo a operar melhor e mais rápido, essa mortalidade hoje está inferior a 0,2%. O que significa isso? 1 em cada 500 pacientes morrem. Quando comparamos a cirurgia bariátrica com outras cirurgias de grande porte, nós percebemos que esta mortalidade está bem abaixo de outras cirurgias também de grande porte, seja do trato gastrointestinal, seja de outros locais. Quando comparamos, e já existem inúmeros trabalhos na literatura médica, este paciente obeso acompanhado por 10 anos, 5 anos, e que a gente coloca de um lado os pacientes que não operaram e do outro os pacientes que operaram, a gente percebe que a mortalidade dos pacientes que não operam é maior do que a mortalidade dos pacientes que operam. Então, portanto, à luz dos conhecimentos atuais, a cirurgia bariátrica, ela reduz morbidade, reduz mortalidade, aumenta a qualidade de vida, certo? E melhora substancialmente a vida do indivíduo. Bom, o primeiro objetivo da cirurgia bariátrica, como eu falei, é tratar a doença, a obesidade e suas comorbidades, principalmente hipertensão, diabetes, dislipidemias, apneia do sono e esteatose hepática, que são as 5 principais complicações associadas à obesidade. Para vocês terem uma ideia, até 80% a 85% dos pacientes deixam de ser hipertensos por longa data. Até 80% dos pacientes diabéticos deixam de ser diabéticos por longo período. Num período curto, logo do pós-operatório, os primeiros
2, 3 anos, até 92, 93% dos pacientes deixam de ser diabéticos. À medida que o tempo vai passando, alguns deles voltam, mas voltam num patamar de controle de diabetes muito mais fácil. Aproximadamente 70% dos pacientes deixam de ser dislipidêmicos. Por que 70%? Porque em torno de 30% têm as hipercolesterolemias familiares, ou seja, que dependem de problemas genéticos, e esse aí a gente não tem como mudar. E a dificuldade que a gente tem a longo prazo é manter a perda desse excesso de peso sem efeitos colaterais substanciais e sem reganho de peso, né? Então, essa aí é a meta principal de todos nós, tanto que tratamos da obesidade, quanto de quem é submetido ao procedimento cirúrgico. Quais são as principais técnicas cirúrgicas hoje da obesidade? Tá? A laparoscópica, sem dúvida, é a técnica hoje em dia mais utilizada no país. Praticamente no serviço privado não existe ninguém que opere pela técnica aberta. Hoje é uma cirurgia extremamente segura, relativamente rápida, um tempo de internamento curto, em torno de 36 a 48 horas, tá? E com baixo índice de complicação. As complicações como um todo da cirurgia giram em torno de 1%, com a mortalidade inferior a 0,2%. Hoje temos a cirurgia robótica, que em nosso país ainda está avançando, embora alguns serviços, principalmente no sul do país, já esteja mais comum realizar essa cirurgia por via robótica, porém o custo da cirurgia é extremamente elevado e até o momento, para pacientes de primeira cirurgia, não mostrou ainda uma vantagem a nível de redução de morbimortalidade perioperatória. Em alguns pacientes superobesos, parece que o robô tem vantagem. Em algumas reoperações, que a gente chama de cirurgias revisionais, parece a cirurgia robótica ter um pouco de vantagem em relação à cirurgia laparoscópica, mas ainda não se tem essa certeza. E a cirurgia aberta ainda existe. Claro, alguns cirurgiões ainda fazem. O Serviço Único de Saúde, no SUS, é a cirurgia mais comum a ser realizada, embora também se realize cirurgia laparoscópica pelo SUS, inclusive aqui em Salvador, tá? Mas é uma técnica ainda que não tem a cirurgia laparoscópica e muito menos a robótica, pode ser utilizada a cirurgia aberta, vai ter um benefício bastante semelhante, uma taxa de complicação um pouco maior do que a cirurgia laparoscópica, mas sem dúvida ainda um benefício bom para o paciente. Existem duas principais técnicas, são as mais utilizadas no país, eu diria a vocês que perfazem mais de 95% das cirurgias realizadas no Brasil e talvez até no mundo. Uma cirurgia, a chamada cirurgia de sleeve, ou gastrectomia vertical, ou gastrectomia em manga, tá? Que consiste apenas numa cirurgia restritiva, ou seja, ela vai restringir a quantidade de alimento ingerido pelo paciente. Na figura da esquerda da tela, vocês percebem que há uma retirada de boa parte do estômago, ficando como se fosse uma continuidade do esôfago. Então, o indivíduo come pela boca, certo? O alimento desce pelo esôfago, cai no estômago e segue seu fluxo normal, sem alteração na absorção da alimentação. É uma cirurgia exclusivamente restritiva, onde restringe a quantidade de alimentos ingeridos e não altera a absorção dos alimentos. Nessa figura da direita da tela, vocês percebem que esta parte do estômago ela é completamente removida do indivíduo. Então, a pessoa perde, né, de uma vez por todas, talvez aí em torno de 80% do volume gástrico, ficando só esse segmento do estômago aqui que vai fazer o papel restritivo, ou seja, a pessoa come, sente a sensação de saciedade, essa sensação de saciedade é transmitida para o cérebro e a pessoa para de comer. A cirurgia mais utilizada no Brasil ainda hoje é a cirurgia de FOB Capella, que hoje nós chamamos de bypass gástrico laparoscópico. Foi idealizado por Dr. FOB e Dr. Capella. FOB é um americano, Capella é um italiano. Tá? Capella idealizou e FOB aprimorou, que consiste no seguinte: aquele estômago grandão, a gente vai deixar todo ele no indivíduo, mas a gente vai fazer um corte aqui na horizontal e um corte na vertical, separando um grande estômago, mais ou menos 95% da sua capacidade, onde não vai cair alimento,
de um pequeno estômago onde cai alimento. Então, a pessoa come pela boca, desce pelo esôfago, cai no pequeno estômago, distende, dilata e transmite a sensação de saciedade, da mesma forma que na técnica anterior. Bom, como aqui está fechado, está grampeado, a gente pega o intestino cá embaixo e parte ele em 2 pedaços, sendo que um segmento intestinal nós subimos e fazemos uma gastroenteroanastomose e o outro segmento intestinal nós fazemos uma enteroenteroanastomose. Esse é o famoso Y de Roux, certo? Também essa cirurgia chamada de gastrectomia derivativa a Y de Roux. Pronto. Com isso, o que acontece? Os alimentos que caem aqui no estômago, eles descem aqui pelo intestino, só que aqui não tem as substâncias para digeri-los e nem a condição de absorvê-los, porque não estão digeridos. As substâncias digestivas, a secreção biliopancreática gástrica do adenal, ela está toda desse lado aqui, ok? E a partir daqui, quando as substâncias digestivas se juntam com o alimento não digerido, é que vai haver a digestão e absorção alimentar. Daí, nesta técnica cirúrgica, nós temos 2 conceitos de perda de peso mais importantes. O primeiro, e mais importante de todos, é a redução do volume do estômago, causando a saciedade precoce. O segundo, menos importante, é a desabsorção alimentar. Além disso, essa cirurgia, ela é considerada, além de bariátrica, ela é considerada metabólica. Por que metabólica? A presença desse alimento, certo? Jogado distalmente a nível do intestino, provoca o aumento de algumas substâncias que nós chamamos incretinas. As principais incretinas são o peptídeo YY, interleucina 6, dentre outras. Essas incretinas que estão inibidas no paciente da obesidade, elas aumentam. A nível do pâncreas, elas aumentam a quantidade de insulina e conseguem um melhor controle glicêmico. Por isso que esta técnica cirúrgica do FOB Capella, que hoje é mais conhecida como bypass gástrico laparoscópico, tem uma alta incidência de controle do diabetes, não cura, mas controle do diabetes, por conta dessas tais incretinas, que a nível do pâncreas aumenta a secreção de insulina e, consequentemente, o controle do diabetes. Além disso, existe com esta cirurgia a redução de outras substâncias que aumentam o apetite. A grelina é uma delas. A grelina é produzida no fundo gástrico e é produzida no epíplo. À medida que a gente tem uma redução do volume do epíplo e que o alimento não cai no fundo gástrico, há uma redução dessa grelina, e essa grelina reduz o apetite do paciente. A baixa da grelina leva à redução do apetite, assim como a alta da grelina, que está presente nos pacientes portadores de obesidade, levam ao aumento do apetite. Então, vocês notem que não é apenas uma questão anatômica, existe uma questão também desabsortiva e uma questão hormonal para a perda de peso. Então, esses 3 mecanismos estão presentes nesta cirurgia. Na cirurgia anterior, o mecanismo hormonal também está presente, só que em menor proporção. Então, esta cirurgia, com esses 3 mecanismos, ela se faz bastante interessante, bastante competente na perda de peso a longo prazo e no controle das comorbidades. Bom, existem algumas outras cirurgias menos comuns, que muitas delas não estão aprovadas pelo Ministério da Saúde, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, para uso no país. Portanto, eu preferi não falar para não confundir a cabecinha de vocês. Essas outras técnicas, elas são feitas em alguns serviços isolados, são técnicas que estão ainda em modelo experimental, com comissão de ética acompanhando trabalhos científicos, e não podem ser utilizadas em larga escala por qualquer que seja o cirurgião. Então, a gente aguarda os trabalhos saírem, com esses trabalhos, a liberação da Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para a sua atuação, e, consequentemente, também o Conselho Federal de Medicina, a Anvisa, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, e o Ministério da Saúde para autorização da realização de procedimentos cirúrgicos com novas técnicas cirúrgicas. Tá bom? Fico à disposição de vocês para qualquer dúvida. Muito obrigado, boa tarde. Bom, pessoal, infelizmente nossa aula chegou ao fim.
Mas antes eu gostaria de agradecer novamente a participação ilustre do Dr. Keilson. E é claro, lembrar você aí que está nos assistindo de preencher o formulário aqui abaixo da descrição. Constam de 5 questõezinhas básicas, mas que vocês precisam preencher para, no final, obterem seu certificado. Tudo bem? Tchau e até a próxima!